Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado por esse louvor, Senhor, abençoado, que falou aos nossos corações, Senhor. Continua, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Usa a minha vida, Senhor, como uma porta-voz tua neste lugar. Tem misericórdia dos nossos corações, nossos pensamentos, Senhor. Tudo aquilo que nós agimos, Senhor, fazemos perante a sociedade ou, Senhor, dentro do nosso quarto, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, venha, Senhor, nos purificar de todo o mal, Senhor, e abre, Senhor, nossas mentes, Senhor, nossos corações para ouvir a tua palavra, Pai, que a tua palavra possa ser pregada viva, Senhor, em nossos corações, e que nós possamos ser transformados mais um pouco, Senhor, pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, amém. Bom, queridos, eu estou vencendo uma barreira de estar aqui, né, essa noite. Eu passei por uma fase um pouco complicada. E essa palavra, antes de falar para os irmãos, Deus falou muito comigo, né? Essa palavra Deus me deu já faz algumas semanas. E era uma fase em que eu estava bem passando por um apuro pessoal, interno. E foi uma dificuldade que eu passei de medos, superando os meus medos, que foi onde Deus ministrou na minha vida essa mensagem. E o mais engraçado é que essa mensagem Deus me deu eu vendo um desenho animado, né? Eu estava assistindo um desenho com as crianças e eu estava melhorando, graças a Deus, e uma frase do desenho mexeu comigo assim de um jeito que eu falei, não, é o Senhor falando comigo. Eu já saí do desenho, já fui para o quarto, já fui orar, Deus já ministrou essa palavra no meu coração. E engraçado, Deus fala com a gente de algumas maneiras que a gente não espera, né? Não era desenho evangélico, não sei se vocês conhecem o Bom Dinossauro, né? Foi eu vendo o Bom Dinossauro com as crianças. Era um desenho aí secular, onde tocou no meu coração. E essa palavra fala de superando os seus medos. No caso, começou superando os meus medos, né? E eu comecei a parar para pensar quantos medos nós temos no dia a dia. Nós temos medo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Eu fiquei pensando, nossa, a gente acorda, eu pelo menos, né? Acordo, já vou cuidar das crianças, já passo repelente, porque eu morro de medo da H1N1. Então a gente já tem medo, já tenho medo da gripe aí, da H1N1, passo repelente para não ser picada. Aí conta que horas passou para ver que horas tem que passar de novo depois, né? Aí a gente tem medo, a gente vê quantas casas a gente vê com alarmes aí a cerca elétrica, né? É um medo também, que a gente tem medo de ser assaltado, medo de entrar na nossa casa, de fazer alguma coisa com nossos familiares. A gente vê cerca na janela, seguro de carro. Quantas pessoas não trabalham de segunda a segunda para juntar riquezas, né? Eu preciso ter uma poupança, eu preciso... Irmãos, não é errado nada disso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o que é exagero, o que é um certo ponto, até um certo ponto é normal. A gente tem que ser zeloso, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que se prevenir. Lógico, né? O dia de amanhã, ainda mais com essa crise, a gente não sabe como é que é, quantas pessoas perderam emprego. Sorte não, né? Deus que abençoa aqueles que tinham alguma coisa guardada. Mas é uma linha muito tênue entre o medo exagerado e o receio, o cuidado, o zelo. E a gente vê muito isso principalmente quem tem criança. Quem tem filho, assim, sabe que as meninas trabalham com criança, veem muitos pais com esse zelo, esse cuidado excessivo, né? Então a gente é uma linha muito tênue do medo e excessivo para o zelo, o cuidado normal. E Deus me chamou a atenção a 3 tipos de medo que tomam a nossa vida e fazem a gente perder a noção de que Deus está no controle, de que Deus está cuidando da nossa vida. O primeiro medo, que eu acho que é o que mais assola as pessoas, é o medo do desconhecido, né? O medo do futuro. Quantas pessoas a gente vê pensando no dia de amanhã? A ansiedade, né? O mal do século, o pânico. Quantas pessoas não sofrem do pânico? Foi isso que eu sofri, foi isso que me deu o meu medo nesse tempo, onde Deus falou muito comigo, me tratou muito nesse tempo, foi esse medo, essa ansiedade, né? Esse medo exacerbado do amanhã, o medo de pessoas
traírem, o medo de pessoas passarem a perna, o medo de o que vai acontecer amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, o que vai acontecer com meus filhos amanhã. Aí as crianças ficaram doentes, não sei quantas semanas. Eu acordava, gente, essas crianças não sabem o que eles têm, eles estão doentes, é uma doença grave, vai aparecer num exame de sangue. Me deu um pânico geral. Então, assim, o medo do que a gente não conhece, o medo do que a gente ainda não viu um resultado do exame. A gente faz o exame num dia, vai ficar pronto em 7 dias. A gente já está em pânico com o resultado que vai dar. Pelo menos eu estava assim, né? E eu já não dormia, eu já falava para o Abraão, meu Deus, e se aparecer alguma coisa? E se eu tiver com alguma coisa grave? E nada. Era exatamente esse medo exagerado que tomava conta, até tomava o lugar da presença de Deus na minha vida, tomava o lugar daquilo que Deus tinha para me confortar, para falar no meu coração, para me repreender, né? Eu tomava lugar, eu deixava isso tomar lugar. E lá em Jeremias 29:11 diz assim, vamos abrir nossas Bíblias. Jeremias 29, versículo 11. Amém? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A gente tem um Deus que cuida do nosso futuro, que cuida enquanto a gente dorme. O Abraão até falou isso hoje. Enquanto a gente dorme, Deus está cuidando do nosso futuro. Deus está cuidando. A gente está dormindo, está ali desligado de tudo que está acontecendo, e Deus está trabalhando a nosso favor, daquilo que você acha que tem o controle, ou que quer ter o controle, mas não, o Senhor ele está trabalhando a teu favor, e a gente tem que tomar cuidado para não tomar isso nas nossas mãos, não tirar isso das mãos de Deus, não tirar isso do que o Senhor está cuidando, né? O segundo medo, que eu pelo menos vejo muito quando as pessoas vêm conversar comigo, é o medo da solidão. Eu vejo muitos jovens, muitos jovens, desde cedo, desde a idade da Maria Eduarda, eu vejo muita criança, essas crianças já pré-adolescentes, com medo de ficar sozinho, não no sentido de relacionamento, um medo de ficar sozinho longe dos pais. Ai, os meus pais estão longe de mim, o que vai acontecer se... A Maria Eduarda chegou em mim com essa idade e falou para mim assim, mãe, quando você morrer, o que vai ser de mim? Então, assim, desde pequenininha ela já tem um medo de que vai ser dela. Eu falei, nossa filha, isso vai demorar tanto. Você já vai estar casada, já vai ter filho. Se bobear, vou ter até bisneto, além de neto. Então, assim, criança tão pequena, já com medo do que vai ser, né? Ai, meu Deus, minha mãe, meu pai. E a gente não tem que ter essa insegurança. O Senhor, Ele nos garante, em várias passagens, a gente vai citar uma em cada uma delas, mas em várias passagens que a gente não deve ter medo. Ai, mas eu só tenho esse grupo de amigos. Se esse grupo de amigos não for amigos, for aqueles amigos da onça, eu não vou ter amigo. O Senhor, Ele prefere você sem amigos do que você com amigos amigos que traíras, amigos que queiram te passar a perna, amigos que vão denegrir a sua imagem, porque amigo que ouve falar mal de você, está falando mal junto. Amigo que é amigo não empresta nem o ouvido para falar do outro. Então é melhor que Deus afaste. A gente vê lá em João 14, se vocês quiserem abrir, amém, senão eu vou ler aqui. João 14, versículo 16 até o 18. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém. O Senhor, Ele nos garante aqui, que ainda que não tenha ninguém ao seu redor, ainda que sua família
te dê as costas, ainda que seus amigos te voltem contra você, o Senhor, Ele nos deixa o conselheiro, que aí, além de andar conosco para sempre, como diz aqui, não nos deixará sozinho nunca e ainda voltará para nos buscar. Glória a Deus por isso. O Senhor, o Espírito Santo, o conselheiro, nos acompanha de dia e de noite, e Ele está disponível para todo aquele que crê. Glória a Deus, todos aqui creem e têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, em qualquer momento que você esteja no seu quarto sozinho, no apuro, na hora de dificuldade, clama ao Senhor. Se você está no meio de um monte de gente, está passando por um apuro, vai para o banheiro, clama ao Senhor, o conselheiro está contigo. A gente não precisa sentir em espírito, querer pular, saltear, rodar, bater palma, para saber que a presença do Senhor está com a gente. A gente dorme, a gente acorda, a gente está no banho. Tem gente que fala, não, eu estou no banho, Deus não está comigo. Não, você está no banho, Deus está contigo. Deus está contigo em todos os momentos, né? Então, tá passando um apuro, vai para o banheiro, vai para um quarto, vai para a rua. Eu gosto de fugir para a rua. Eu fujo para a calçada, eu fujo para a rua e vou orar, clama ao Senhor. O Senhor, Ele é sempre presente a nos dar respostas que a gente precisa. Basta a gente consultá-lo, né? Muitas vezes falta a gente consultar ao Senhor, a gente pedir ao Senhor esse conselho para Ele nos dar. Que nós possamos escolher confiar no Senhor, amém? O terceiro ponto que eu acho que assola bastante as nossas vidas é o medo de quando a gente está desviado do caminho. Eu, quando parei para pensar, esse foi o primeiro medo que tocou no meu coração, porque era o medo que eu estava sofrendo, né? Um medo, eu estava com medo, com aquele medo da ansiedade, do futuro, o que ia ser, e eu estava com esse medo porque a gente muitas vezes faz coisas erradas, a gente está trilhando um caminho que a gente acha que é certo, mas a gente, na verdade, está num caminho errado, um caminho que está nos dando consequências ruins, né? A gente, quando vive muito nas coisas desse mundo, esquece um pouco das coisas espirituais, a gente acaba se afundando mais. É como aquela passagem diz, aquele que está no sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais, né? É assim mesmo. A gente é uma tendência da carne. Quanto mais você vai pondo o pezinho para fora, mais a tendência de você cair do precipício. Agora, quanto mais você se afasta, menos chance você tem de cair desse precipício, né? E esse é um dos medos que a gente encontra também no meio da igreja, no meio daí de fora, das pessoas. Está lá no Salmo 55, versículo 4 e versículo 5, diz assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assolam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Esse medo de quando a gente está um pouco desviado do caminho, é quando a gente provavelmente está fazendo alguma coisa errada, né? Que é o que eu falei, estamos caminhando para a beira do precipício. E esse medo nos leva a mentiras, muitas vezes, porque a gente tem medo das pessoas descobrirem as nossas coisas erradas, que você não sabe se é tão errado assim, mas você está gostando. Então vamos lá, vamos indo. Então você tem medo das pessoas descobrirem. Então você vai o quê? Vai para a mentira. E você está indo para a beirada do precipício. Aí alguém está te pegando ali, você pega e tem que dar uma outra saída. Aí você decepciona pessoas, você acaba falhando com as pessoas, falhando com seus compromissos, né? Compromissos de trabalho, compromissos de família, de amizade, eu não sei quais são os compromissos. Mas a gente, para tentar fugir de assumir esses nossos erros, nós mentimos, nós enganamos, nós nos afastamos das pessoas. A gente vê muito isso, gente que vai se afastando, se afastando, se afastando, e muitas vezes ela não está com algum problema com você. Eu vejo muita gente falando, está falando de mim, está com problema comigo, não gosta de mim. Não, muitas vezes essa pessoa está com problema com ela e não quer ser descoberta, né? Mas o Senhor, Ele fala aqui essa noite, não para nos acusar e não para nos julgar. Eu mesma passei por isso há esse tempo atrás, esses 2, 3 meses atrás. Deus me alertou, Deus abriu meus olhos, mas o Senhor, Ele está aqui essa noite para nos tirar, né? Se há um pecado oculto na nossa vida, que em nome de Jesus nós possamos repreender e tirar esse pecado da nossa vida, né? Para a gente poder se limpar e se apresentar diante de Deus de uma maneira limpa. Mas além de se apresentar diante de Deus de uma maneira limpa, para que a gente possa deitar nossa cabeça no travesseiro e ter paz.
O Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, como diz lá em 2 Timóteo 1,7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, meus irmãos, esse medo, você muitas vezes deita no seu travesseiro, a gente acorda desviando de telefonemas, nos desviando de olhares nos olhos das pessoas, a gente desvia ligações, não estou afim de falar com fulano, eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando, fulano está ligando agora, pega e desliga. Por quê? Você não tem problema com a pessoa, você está com o problema, e o Senhor Jesus, Ele nos repreende essa noite, Ele nos quer livrar desse medo que perturba, esse medo que você dorme, que você acorda e que você não sabe o que fazer com ele. O Senhor Jesus, Ele quer te livrar disso, e basta você querer. Não é algo que você tenha que fazer nada de difícil, por mais difícil que você ache que não é tão difícil assim. O Senhor Jesus, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele está aqui essa noite falando dos nossos corações. E, por fim, o mais importante, que é a gente ter confiança no Senhor, que é o segredo de uma vida sem medo. Nós que já entregamos a nossa vida para o Senhor, que já sabemos quem é o dono dos nossos caminhos, da nossa salvação, é mais fácil para nós, porque nós já sabemos o caminho, né? A gente, quando pega lá, te passa um endereço e você não sabe onde fica, você põe no GPS, aí erra, demora o dobro. Mas quando você vai muito para aquele lugar, você sabe onde que é, então você vai bem mais rápido. Então aquele que conhece ao Senhor, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, já conhece o caminho do trono, já conhece o caminho do Santo dos Santos. Então é muito mais fácil a gente chegar aos pés do Senhor, pedir o perdão, né? Do que aquele que não conhece, do que aquele que não tem ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Que nós possamos nessa noite colocar os nossos medos diante do Senhor, entregar a Deus, depositar aos pés do Senhor esses nossos medos e confiar no Senhor, né? Salmo 46, versículo 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Amém. Quer dizer, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aonde quer que nós estejamos, ainda que a gente esteja no pior das situações, nos piores dos lugares. Eu andei passando por uma fase assim, onde eu falava para Abraão, eu não estou afim de ir lá. Eu não consigo pisar naquele lugar, eu me sinto indo num lugar que está me consumindo. Eu não quero ir lá. E ele falava, não, você vai vencer isso. E em nome de Jesus eu tomei posse dessa palavra. Onde quer que eu estivesse, o Senhor era o meu refúgio, era a minha fortaleza. Podia querer me sugar o que for, porque eu acredito, me perdoa se eu tiver alguma coisa errada, eu estiver falando aqui, pode me corrigir depois, mas eu acredito muito naqueles vampiros espirituais, que quando a gente chega cheio da presença de Deus, parece que não quer compartilhar daquilo, e que a gente fique feliz, todo mundo junto, que todo mundo, né? Todo mundo feliz com a presença do Senhor. Não, quer tirar o que a gente tem de bom e pegar para ela, né? As pessoas muitas vezes têm essa tendência, e eu estava fugindo um pouco disso. As pessoas chegando e a gente pisa naquele lugar e aquele vampiro parece que já gruda aqui, a gente já sente aqui no pescoço, né? É tudo figura de linguagem, viu, gente? Mas já gruda aqui no nosso pescoço e a gente já vai sentindo aquela fraqueza, o problema não está na pessoa só, está na gente também. Cadê a nossa fortaleza? Cadê a nossa, como diz a Maria Eduarda, a nossa bolha de poder? A Maria Eduarda fez uma oração assim, né? Senhor, nos protege com a sua bolha de poder. Eu fiquei imaginando a gente andando com aquela bolha, né? Então, cadê a nossa bolha de poder, né? O Senhor nos protegendo. Porque se a gente está protegido, não importa onde a gente esteja, a presença do Senhor vai nos guardar. Você não tem que parar de frequentar aquele lugar que te faz mal. Lógico, dependendo do lugar que você está se sentindo mal, nem pisa lá. Se não é bem-vindo, meu querido, não pise. Mas, dependendo do lugar, você não tem que parar de frequentar. Você tem que ir revestido do Espírito Santo. E aonde quer que você esteja, tenha a certeza de que o Espírito Santo vai estar ali com você. E não o contrário.
Salmo 91, 9, do 9 ao 11 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua casa, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus vai cuidar dos seus caminhos, vai cuidar dos seus planos, dos seus sonhos. Não importa o que quer que venha querer te atingir, não vai prevalecer sobre a tua vida. Em Provérbios 3, 23 e 24 também diz: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. Glória a Deus por isso. E nesses dias que eu estava ruim, eu não dormia. O Abraão via. Teve 2 noites em que eu acordei com um pânico. Me deu uma batedeira, um calor, aquele frio, eu me descobri, eu suada. Abraão, eu vou morrer, tem alguém me sufocando. Esse aqui me abraçava e falou: vai ficar tudo bem, calma, vai passar, vai ficar tudo bem. Aí ia passando, e depois eu fui vendo, Deus foi me dando essas passagens, Deus foi falando para mim: aquele que tem o Senhor como seu refúgio e fortaleza, dorme tranquilamente. Aquela época eu estava tomando um remédio, tarja preta, para dormir. A coisa não estava naquela época, foi agora. Eu ainda tenho um remédio lá, porque para a honra e glória do Senhor, eu não precisei mais. Hoje em dia, Abraão viu, esses últimos 10 dias que eu estou sem o remédio, há 10 dias eu estou dormindo, parece que eu estou tomando 2 comprimidos, de tão pesado que eu estou dormindo. Glória a Deus por isso. E eu estava desse jeito, de que eu não me parecia que tinha gente me sufocando. Eu não dormia. E conforme Deus foi ministrando essa palavra, essas passagens que eu falei para os irmãos, eu fui dormindo em paz, eu fui entendendo o que realmente é. Eu sempre tive, há 13 anos eu tenho o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. E eu nunca tinha passado por uma coisa parecida. E foi a primeira vez onde eu falei para ele: isso é falta de confiança em Deus. A gente passa por alguns momentos, não é errado, não é pecado, mas a gente passa por esses momentos onde a gente está meio que não está no precipício, mas também não está bem firme assim. E a gente passa por esses momentos, e eu passei pela primeira vez, eu passei por isso, foi horrível, não desejo para ninguém essa ansiedade, esse temor, esse pânico, esse medo fora do comum. Mas para a honra e glória do Senhor, os remédios me ajudaram sim, os médicos me ajudaram sim. Eu ainda estou fazendo tratamento com o médico, vou continuar até o fim, até ele me dar alta dos tratamentos. Mas a palavra do Senhor também me fortaleceu. A palavra do Senhor foi o que fez eu dormir em paz e segurança, né? E que nessa noite nós possamos deixar para trás esses medos. Se for necessário, enterrar esses medos, jogar fora esses medos da nossa vida e vencer, não importa qual seja. Se seu medo é uma ansiedade que está te tirando o sono do futuro, te dando um medo, pânico do que vai ser com seus filhos, eu não sei, as suas contas, né? Ai, tem conta vencendo e não estou tendo dinheiro, e eu preciso mudar de carro porque meu carro está dando problema, eu preciso mudar de casa porque minha casa não está boa, e vou ter filho, e não sei qual que é o seu problema. O Senhor Jesus, Ele está aqui falando para você: deposita aos meus pés esse medo, que eu vou cuidar para você desse medo. E antes da gente cantar uma canção, eu queria dar um testemunho, onde acho que todo mundo já sabe aqui da fase que eu passei bem difícil quando eu perdi o bebê, né? E eu sempre conto as partes que tem de acordo com na nossa pregação. E nessa época foi uma época que eu tive medo. Eu tive muito, muito, muito medo. Eu não tinha medo de morrer na hora que eu estava no hospital, internada, e eu estava tendo febre, complicação, o médico, o que ela tem, e não sabia que eu tinha. Eu não tinha medo de morrer, eu não tinha medo de nada disso. Eu tinha medo de não conseguir constituir a família que eu sempre sonhei. Eu estava com medo, porque até então eu achei que eu era saudável. Eu estava bem, estava saudável. Eu pensando na Maria Eduarda, eu tinha medo de decepcionar muito a Maria Eduarda. E acho que meu maior medo foi decepcionar ela, porque esperava demais de ter um irmão. E eu estava com medo disso, porque eu vou chegar em casa com qual notícia? Eu naquele hospital.
Qual notícia que eu vou chegar em casa? Como que eu vou falar com essa menina? O que eu vou explicar? Então eu tinha medo disso. Medo de não ter a família que eu sempre sonhei. E medo de de frustrar as expectativas da minha filha. Mas o Senhor Jesus, Ele cuidou de mim em todo o tempo. E não adiantou nada meu medo. Só serviu para me tirar a paz, me tirar a tranquilidade, me serviu para tirar o sono, porque eu fiquei aquelas 10 horas ali esperando para saber o que ia acontecer comigo. Eu esperei ali com medo, sem fazer nada, sem sair de cima daquela cama, não podia fazer nada, não podia levantar nem para ir no banheiro. Então, não serviu de nada esse medo. O Senhor Jesus, Ele foi ministrando ao meu coração. E quando eu cheguei em casa, eu estava com muito medo. Eu dormi 2 noites no hospital, eu lembro, em que eu não conversava muito. O Abraão que estava lá, minha mãe, minha sogra, viram que eu não conversava muito. Eu ficava muito mais quieta. Conversava o mínimo necessário. E eu com muito medo de dar trabalho para as enfermeiras. Nossa, chegava a enfermeira e eu não vou tentar fazer tudo sozinha. E eu operada de uma cesárea, porque infelizmente não teve outra solução. Eu tinha que ter ajuda, né? Quem já teve cesárea sabe, a gente precisa de ajuda. Não é que nem um parto normal que você consegue fazer mais sozinha. E eu chorava e falei, nossa, o trabalho que eu estou te dando, eu não queria dar trabalho para ninguém. E eu com vergonha, com isso de eu querendo ir no banheiro, eu não queria chamar esse aqui roncando, eu não queria chamar a enfermeira, tentando fazer tudo sozinha, com medo de dar trabalho para as pessoas, né? E eu não sabia o que fazer, mas o Senhor Jesus me deu vitória. E Ele falou para mim depois, eu vou te dar. O salmo que o Senhor ministrou no meu... Ministrou não. Deus foi tão cuidadoso. Sabia que eu estava meio Tomé ali naquele tempo. Fez uma irmã de São Vicente me dar uma ligação e dedicar para mim. E dedicou para mim o Salmo 128, que diz assim, no versículo 3, Salmo 128, versículo 3: a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Glória a Deus por isso. Nesse momento eu tive certeza que eu ia ter sim os meus filhos ao redor da minha mesa. Aí eu fui e comprei uma mesa de 8 lugares. Eu falei, hoje somos em 3, mas em nome de Jesus eu vou ver essa mesa cheia para a honra e glória do Senhor. E eu demorei mais de 1 ano e meio para ver isso acontecer. Mas o Senhor, Ele provou que Ele era fiel na minha vida. O que eu quero dizer com isso, meu querido, que ainda que você esteja passando por decepções, ainda que os seus sonhos e os seus planos estejam sendo frustrados, ainda que tudo aquilo que você pediu para o Senhor não esteja acontecendo, Deus está colocando uma luz no fim do túnel. E ainda que você não veja, ela está lá. Ela está lá. Aleluia. E você não tem vendas nos seus olhos para você não estar vendo. Você não tem falta de fé. Você não tem. Você só está perdido com as circunstâncias difíceis. Foi difícil eu chegar na minha casa, sentar no chão. A Maria Eduarda, encontrei uma criança de 4 anos, idade do Davi. Mamãe, senta aqui comigo. E eu acabei de descer operada, cheia de ponto. Eu cheguei, eu olhei assim para o Abraão. Abraão, não, você está operada. Eu falei assim, eu vou sentar, porque Deus me deu ela. Eu não tenho esse bebê mais aqui. Então é ela que eu vou cuidar, vou amar. Até Deus me dá outros em nome de Jesus. Quantos Ele puder, se puder. Eu cheguei do hospital. O Abraão, ele viu, eu sentei no chão com ela e brinquei de boneca com ela, sofrendo, moída por dentro. E ela, mãe, cadê a Pietra? Eu, filhinha, ela era tão querida e tão amada por Deus, que Deus quis ela do lado dele logo. Viu, filha? Então ela não vai morar com a gente, porque Jesus amava tanto, mas tanto ela, que levou ela pro lado dele. Ah, é, mãe? E as coisinhas dela?
Eu falei, a gente vai guardar, filha. Vai guardar porque Deus vai mandar outro nenenzinho para nossa família. E meus queridos, 1 ano e 3 meses depois nasceu o Davi. Para honra e glória do Senhor. Ele é fruto da promessa de Deus. E ainda que eu estava com medo, ainda que eu tinha sofrido frustrações, decepções, não só na minha vida, eu não fui só frustrada, eu não fui só decepcionada, eu decepcionei, não quis decepcionar meu marido, não fui eu, as circunstâncias decepcionaram também a vida dele, meu sogro, a minha sogra, meu pai, minha mãe, ficou frustrado. E eu tava com aquele peso, eu tava chateada, eu tava aborrecida. E até eu descobrir o que aconteceu, até eu descobrir que eu era saudável, eu sofri medo. Mas o Senhor Jesus, eu tava com 30 dias de operada, me deu essa palavra. E eu criei. Eu tinha duas escolhas. Continuar com medo, continuar frustrada, continuar sem esperanças de que algo ia acontecer, ou eu tinha fé, ou eu cria. O tempo de Deus, ele trabalha diferente. O trabalho de Deus é num tempo fora do nosso tempo. Deus, ele tinha um propósito para um tempo certo. Era para o Davi nascer em agosto de 2012. Não era para aquele bebê nascer antes. E eu não sei o propósito de Deus para isso, mas eu sei que o nome dele vai sempre ser exaltado na minha vida, mesmo diante das minhas frustrações. E eu quero dizer isso para você. Não importa se o seu sonho está sendo frustrado, ou se ele foi frustrado, ou se você ainda vive sobre uma frustração. O Senhor aqui nessa noite, ele quer ressuscitar os seus sonhos, porque eles não morreram. Eles não foram jogados no lixo. Eles só não chegaram no tempo certo ainda. Eles ainda não chegaram no tempo certo. Mas essa noite o Senhor quer te dar uma nova esperança, um novo fôlego de fé, um novo fôlego para você pegar, respirar fundo e falar: vamos continuar, porque eu vou chegar lá. Eu vou, não importa a pedra que esteja no meu caminho, não importa as palavras contrárias que eu vá ouvir, não importa quantas vezes as pessoas vão me desestimular, eu vou tomar esse fôlego e vou continuar. O Senhor Jesus, ele quer que nós façamos isso essa noite. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Coloque diante do Senhor os seus medos, as suas ansiedades, tudo aquilo que te tira o sono, te tira da presença do Senhor, te tira a sua fé. O Senhor Jesus, ele quer essa noite que você coloque sobre as suas mãos tudo isso e deixe ele tomar conta. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Aleluia. Senhor, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos medos, nossas ansiedades, Senhor, todas as nossas frustrações, Senhor. Oh Deus, tu conheces, Senhor, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós passamos, tu conheces o que vai no nosso coração.
Oh, Senhor, muitas vezes nós não conseguimos falar com palavras, Pai. Tu sabes, Senhor, que tem pessoas aqui que não conseguem, Senhor, dizer com palavras, mas o Senhor Jesus, Ele passa nos corações nessa noite. Oh, anda lá há corações sendo restaurados. Há corações que o Senhor está passando com a sua mão e fechando todas as feridas. Oh, Senhor, vem fazendo a Tua obra sobre as nossas vidas, Pai. Nós desejamos a Tua presença. Nós queremos o Teu amor. Nós queremos o Seu fôlego de vida, Deus. E se por algum dia, por algum percalço da vida, Pai, nós nos desviamos, nós erramos o foco, ou nós nos esquecemos do Senhor diante da tribulação, diante das frustrações, diante dos nossos medos, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós, Senhor, queremos restaurar este relacionamento, Deus. Esse relacionamento perdido, esse relacionamento que pode ter se esfriado um pouco, Senhor, mas nós ansiamos pela Tua presença e nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Não somente, Senhor, para fazer a obra, mas nos trazer a paz, Senhor, acima de tudo. Oh, Senhor, derrama sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Deus. Abençoa a vida deles, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui possamos deitar no travesseiro, Pai, e ter noites, Senhor, noites de paz, noites, Senhor, plenas, sabendo que o Senhor está cuidando do nosso problema, que o Senhor está trabalhando a nosso favor enquanto nós estamos descansando, Pai. Em nome de Jesus, que os meus irmãos tenham certeza que aquela situação onde eles não creem mais, aquilo que eles falaram ali não tem jeito, que eles possam sair daqui essa noite crendo que não importa o tempo, não importa quantos anos, meses passem, o Senhor vai dar jeito, o Senhor vai reverter. Nós cremos num Senhor, nós cremos num Deus que ressuscita mortos, nós cremos num Deus que nos faz andar sobre as águas, nós cremos num Deus que enche-nos com fôlego de vida, no Criador, nos céus e na terra. Como não creremos que o Senhor vai intervir na nossa situação? Vem, Senhor, vem, Senhor. Se foi por falta de oportunidade nossa, se foi por falta de abrir o nosso coração na Tua presença, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam, Senhor, receber dessa intervenção agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, põe a Tua mão, Senhor. Põe a Tua mão nas situações. Põe a Tua mão, Senhor, nas feridas. Oh, Deus, basta apenas um toque Seu. Um toque Seu e toda ferida será fechada. Oh, Senhor, um toque Seu e o milagre será feito, Deus. Um toque Seu e toda situação se reverterá. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor pode, Senhor, reverter todas as situações contrárias na vida dos meus irmãos, Pai. Ainda que nós não saibamos como, ainda que nós falemos, Senhor, eu não sei como. Ah, Deus, mas Tu sabes, Deus, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Ministra milagres, Senhor, e que eles possam levar consigo, Pai, a Tua presença, o Espírito Santo Conselheiro, o Espírito, Senhor, de cura, o Espírito de amor, o Espírito de misericórdia. Oh, Deus, em nome de Jesus, o Espírito perdoador. E onde quer que eles venham a estar, onde quer que eles venham, Senhor, por as Tuas mãos, que a Tua presença, Senhor, venha se manifestar, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo espírito maligno que queira roubar a alegria do Teu povo, Pai. Todo espírito maligno, Senhor, que queira roubar, Senhor, a alegria de Te servir, a alegria de crer num Deus que pode fazer todas as coisas. Oh, Senhor, nós cremos no mesmo Deus que é pregado na Tua palavra. É o mesmo Deus que operava milagres.
é o mesmo Deus, Pai. Então nós cremos que o Senhor ainda fará hoje, na sua maneira, no seu tempo, mas nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e agradeço. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus te abençoe, meu querido. Tenha certeza que o Espírito Santo passou neste lugar. E aquilo que você tinha no seu coração, aquilo que tinha resto ali, ou aquela frustração, aquela dor, o Senhor Jesus deu o toque dele. E tudo vai ser modificado e vai ser alterado na sua vida, em nome de Jesus. Creia. Amém.